ao Senhor neste momento. Aleluia. Mais uma terça-feira, né, irmãos? Nós vamos estar aprendendo através da palavra do Senhor nesta noite. Mais um culto de ensino. Vamos orar. Logo em seguida vamos estar cantando o 305 da nossa harpa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai amado, neste momento nós nos colocamos, Senhor, na Sua presença, Pai, e queremos aqui, ó Deus, neste momento, ó Pai, pedir que o Senhor, aleluia, venha olhar para cada um de nós, ó Pai, que chegamos aqui na Sua casa nesta noite, aonde nós vamos, ó Pai, estar aqui neste culto de ensino da palavra, aonde nós vamos estar buscando ao Senhor, aprendendo, ó Pai, com a Tua palavra, aprendendo através do Espírito Santo do Senhor, e que o Senhor nesta noite venha usar o Teu vaso mais uma vez, ó Pai, a vida, Pai, do Teu servo, nosso irmão Gilson, aonde vai estar passando aí o estudo, que nesta noite nós possamos aprendermos, que nós possamos crescermos, ó Pai, aleluia, para que nós não venhamos mais tarde, ó Pai, ser enganados, mas que nós possamos ter um coração aberto, ó Deus, para a Tua palavra, para os Teus ensinos. Então que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha olhar para cada um de nós e venha nos capacitando, nos ensinando, ó Pai. Toma, Senhor, a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, Pai, e nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos todos, então, irmãos, estar louvando ao Senhor, é o 305, é um louvor bem conhecido, né? Então, quero convidar todos, irmãos, nós cantarmos ao Senhor juntos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, ouve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber glórias como galardão. Levar escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis
salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém. Vamos receber então o nosso irmão Jesus com as palmas bem alegres do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Os irmãos capazes do Senhor, irmãos. Amém. Vamos a mais uma noite de estudos, né, irmãos? Onde vamos aprender mais sobre a palavra do Senhor. Irmãos, nessa noite vai ser a lição 6. A lição 6, onde fala sobre as nossas armas espirituais. É um tema bem conhecido da igreja, onde vamos entender quais são essas nossas armas espirituais. Armas concedidas por Deus, armas que estão ao meu e ao teu alcance, armas que podem renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nos dar força e coragem para seguir e também para enfrentar o inimigo e todas as adversidades que possam vir pela nossa frente, irmãos. São armas poderosas, a qual todo crente tem direito. Diz assim, irmãos, o título, as nossas armas espirituais. Todos acharam? Sim. O textual, irmãos, os irmãos vão encontrar em 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. O textual eles vão encontrar em 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Quem já é bichinha pode procurar a sua Bíblia. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 4. Todos acharam? Vamos ler juntos, irmãos. Diz assim o texto: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Como eu falei antes, irmãos, as armas a qual Deus nos dá o direito de ter e usar, elas não são carnais, são espirituais. Foi Deus quem nos deu, é um direito a qual Deus nos deu de buscar essas armas e ter essas armas ao nosso favor. A verdade prática fala assim, irmãos. Agora nós vamos entender quais são essas armas. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Irmãos, com essas três armas espirituais, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a oração, que é o nosso falar com Deus, e o jejum, pode ter certeza, irmãos, que você vence qualquer batalha. Aleluia. Não há inimigo, irmãos, que fique de pé diante de você quando você ora, busca a palavra de Deus e jejua em consagração a Deus. Jejuar, irmãos, não é eu vou decidir hoje ficar sem comer e sem me alimentar, não. Jejuar é um ato de consagração e reverência a Jesus. Jejuar te põe mais perto de Jesus. Fazer o jejum juntamente com a oração faz você viver coisas sobrenaturais com Deus. E somente quem tem essa experiência, irmãos, pode viver essas coisas sobrenaturais. Não adianta, irmãos, eu não querer orar, eu não querer ler a palavra, não querer jejuar e querer ter uma experiência com Deus. Isso jamais vai acontecer. Só tem experiência com Deus quem dobra os seus joelhos a Deus, quem ora, quem fala com Ele, quem busca aprender a palavra do Senhor e quem se consagra jejuando. Jesus mesmo nos mostrou que através do jejum Ele venceu o inimigo. Após 40 dias,
ele venceu o inimigo. E foi através da palavra. Então nós vamos entender isso, irmãos. A leitura bíblica em classe, irmãos, que os irmãos vão encontrar em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 4. E aí depois, do versículo 16 ao 20. Lucas capítulo 4, o versículo 1 ao 4. E logo após o 16 ao 20. Eu vou ler o primeiro versículo. Os irmãos leram demais, eu posso ler mais algum também. Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 4 e logo após 16 ao 20. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, A apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar um ano aceitável do Senhor. E diz o 20 assim: e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, ou fixos no Senhor. Aleluia. Irmãos, Lucas capítulo 4, do 1 ao 4, nos mostra que Jesus, cheio do Espírito Santo, quando voltou do Jordão, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus foi tentado pelo inimigo em várias coisas. Jesus estava fraco porque havia jejuado por 40 dias. E a Bíblia diz que o inimigo tentou Jesus com a intenção de tirar Jesus da sua missão, de fazer com que Jesus o adorasse, do que Jesus fizesse as vontades do inimigo. E a Bíblia diz que Jesus venceu ele pela palavra, nos mostrando que a palavra é o alimento espiritual do crente. Aquele que vive com esse alimento em sua vida pode vencer toda a tentação do inimigo, pode vencer toda a cilada, pode vencer toda a calúnia, toda a investida do inimigo. Nós vencemos pela palavra, sendo obediente à palavra do Senhor. Irmãos, não adianta eu só conhecer também a palavra, tem esse detalhe. Nós vemos por aí, tem muitos que conhecem a Bíblia de capa a capa. Podemos ver que tem pregadores que citam versículos de cor sem parar, mas muitas vezes, talvez, na maioria, não vivem essa palavra. Então, irmãos, o alimento espiritual não é só para ser conhecido, é para ser vivido, é para se alimentar dessa palavra. E somente se alimentando, você pode se fortalecer o teu espírito e vencer o inimigo. Porque o mesmo inimigo que tentou Jesus há muitos anos atrás no deserto, é o mesmo inimigo que tenta a minha e a tua vida. É o mesmo inimigo que em todo tempo tenta nos apresentar coisas para nos afastar da presença de Deus. Aquilo que ele apresentou a Jesus, quando falou da fome, para Jesus transformar as pedras em pães. Hoje ele te faz a mesma oferta. Ele te oferece inúmeras coisas do mundo para te afastar da presença do Senhor, para fazer com que esse alimento, que é o verdadeiro alimento, você deixe de mão, largue de lado, que você não queira se alimentar da palavra. Então o inimigo em todo tempo ele vai tentar isso. Irmãos, e a nossa defesa contra essa astuta do inimigo é a palavra de Deus. Aleluia. A primeira defesa é conhecer, é se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é um maná que desce do céu diretamente para nós. E só se fortalece quem decide se alimentar da palavra. E a segunda parte, do 16 ao 20, fala que Jesus foi até a sinagoga, abriu o livro e li Isaías.
E aí o Espírito do Senhor, Jesus diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração e apregoar a liberdade aos cativos. Irmãos, Jesus veio para aqueles pobres de espírito, para aqueles que estavam escravizados na mão do pecado, para aqueles que estavam escravizados numa religião a qual afastava eles cada vez mais de Deus. Jesus veio para aqueles irmãos que muitas vezes não conheciam o Deus verdadeiro, ouviam falar, mas não tinham contato com o Deus verdadeiro. Ele veio para libertar-nos do pecado, para curar os enfermos, não somente enfermidade física, mas aquela enfermidade espiritual, a qual faz com que eu e você nos afastamos de Deus. Então Jesus, ele veio até aqui, irmãos, com essa missão de trazer a cura, a libertação e a salvação através da sua vida, irmãos. E é glorioso nós pensar que há 2000 e poucos anos atrás, quando Jesus esteve aqui, morreu por mim e por você, e é glorioso pensar que eu e você estamos aqui por conta desse sacrifício, há 2000 e poucos anos atrás. Nesse mesmo sacrifício vivo, que o mundo tenta matar a todo tempo, dizendo que é somente uma fábula, que isso não existiu, que isso na verdade é uma fantasia de fanáticos. Esse sacrifício a qual eu e você, através da palavra do Senhor, sabemos que é verdadeiro e que foi único, é o que nos traz aqui essa noite. Aleluia. Se você está aqui, Aleluia. Uma fábula não transforma ninguém. é verdade, a fábula não transforma ninguém. A fábula não arranca vício de ninguém e faz uma nova criatura. A fábula, irmãos, como disse a pastora, bem lembrado, a fábula não transforma uma pessoa desenganada por uma doença, a qual a medicina que não tem mais cura, e do nada a pessoa recebe cura, órgão novo, tem uma vida nova. Fábula não faz isso. Então o mundo tenta fazer, irmãos, com que a gente não, com que muitas pessoas fiquem cegas espirituais, acreditando nesse conto a qual eles dizem. Mas você que é um crente verdadeiro, que teve um encontro com Cristo, foi transformado por Cristo, você sabe que a palavra de Deus é verdadeira. E tudo que está aqui já se cumpriu, continua se cumprindo e vai se cumprir até a volta de Cristo. Amém, irmãos? Então agora, irmãos, nós vamos ver agora o primeiro subtópico, que fala sobre as armas do crente. O primeiro subtópico diz assim, as armas do crente. O primeiro tópico, as armas do crente. E o segundo subtópico, irmãos, diz assim, as armas. Então diz assim, de modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Nas Escrituras, os principais instrumentos de ataque são a espada, 1 Samuel 17:45, a vara, Salmo 23:4, a funda, 1 Samuel 17:40, arco e flecha, 2 Reis, capítulo 3:15, a lança, Josué 8:18, e dardos, 2 Samuel 18:14. Os de defesa, irmãos, são o escudo, Efésios 6:16, capacete, 1 Samuel 17:5, a couraça, 1 Samuel 17:5 também, e caneleiras, 1 Samuel 17:6. Essas armas eram usadas pelo exército antigo, bem como pelo exército de Israel, com a diferença de que este era instado a colocar a sua confiança no Senhor. Depois alguém pode deixar para mim Salmos capítulo 20 e ler do 7 ao 8? Salmos capítulo 20 e 7 ao 8. Aí continuando diz assim, irmãos: entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal encabeçado pelo diabo e seus demônios que se valem do mundo e da carne. Quem achou pode ler, irmãos. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Amém. Aqui nos mostra que muitos irmãos confiam em armas físicas, armas criadas pelo homem, armas feitas pelo homem. Mas nós cristãos confiamos na arma feita por Deus: a justiça, o amor, a fé, a perseverança,
a obediência à palavra de Deus. Essas são as nossas armas. No início da revestilha, os irmãos puderam ver que cada livro da Bíblia se dava um tipo de defesa, como a espada, a vara, e podemos citar, irmãos, vários personagens que tiveram talvez esse tipo de arma. Davi usava tanto a funda quanto a vara ou o cajado, e vemos o quanto Deus preservou a vida de Davi através desses instrumentos. Temos a luta de Davi e o gigante, que ele derrubou o gigante com uma funda e uma pedra, uma arma poderosa. Talvez você me diga assim, mas essa arma então é poderosa, irmãos? Não, porque na verdade Davi usou essa arma, mas quem guiou a mão dele? A pessoa que, no caso Davi, confiava na pessoa de Deus, em Deus. Somente Deus poderia fazer aquilo a qual Davi fez. Davi mesmo na sua mensagem diz que ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio que se Davi, porventura, irmão, se achasse autossuficiente, achasse eu vou derrubar esse gigante, com certeza ele tinha perdido a batalha. Então, irmãos, isso só nos mostra que essas armas, muitas vezes, foi usada pelo povo de Israel. Venceram batalhas com muitas armas dessas, espada, escudo, lança, mas eles venceram porque eles serviam um Deus verdadeiro. A Bíblia diz que muitas vezes, irmãos, até quando o povo estava afastado do Senhor, Deus permitia que eles perdessem a guerra, provando, irmãos, que a guerra somente é vencida quando você obedece e tem Deus em sua vida. Eu posso ter as melhores armas aí, mas se eu não tiver a presença do Senhor na minha vida, eu não ganho guerra alguma. Com certeza o inimigo vai fazer de mim gato e sapato, como diz aí. Mas, a partir do momento que eu tenho essas armas espirituais na minha vida, a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor e deixo Ele no controle, e eu tenho Jesus como companheiro de guerra, eu posso vencer qualquer batalha. Então, irmãos, aqui entendemos que existia na história de Israel armas físicas, como foi lido no tópico, mas para nós, a igreja de cristãos, irmãos, nós hoje em dia, as armas são espirituais. E a própria lição diz que a nossa luta, irmãos, ela não é uma luta física, corpo a corpo, homem a homem. Ela é uma luta espiritual. Em Efésios 6:12 diz: somos lembrados, não temos que lutar contra carne e sangue. Quando fala carne e sangue aqui nesse versículo, irmãos, está falando da nossa carne, nosso corpo físico, nosso sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Essa é a luta do crente, irmãos. A luta contra a maldade, contra os demônios, contra o inimigo. Essa é a nossa verdadeira luta. Todos os dias, quando você acorda da sua casa, quando você se levanta, você saiba que você já se levanta lutando, porque o inimigo está em todo o tempo batalhando contra você. E você só é vencedor porque você entrega a tua vida a Cristo. Eu li na minha última pregação, no próprio livro de Salmos, que diz que quando nós deitamos, quando nós temos, quando descansamos, o Senhor está cuidando de nós, nos protegendo. Ao levantar, Ele continua nos protegendo. Então, irmãos, todos nós sabemos que o diabo e os demônios utilizam, irmãos, artimanhas, armadilhas, várias estratégias para desviar o cristão do caminho da verdade e da salvação, que tenta desviar o cristão, desviar eu e você da presença do Senhor, em todo instante, em todo tempo. E para nós, irmãos, vencer, nós devemos estar preparados. E Deus nos dá, irmãos, as armas espirituais que nos fazem vencer todo ataque do inimigo, a qualquer ataque. As nossas armas espirituais, irmãos, elas são armas que vencem todo ataque, não somente alguns, não somente as investidas talvez mais fracas do inimigo, mas todas as investidas, seja as fortes, as fracas, seja investida quando você muitas vezes se sente fraco, Deus ainda continua te dando essas armas para você continuar vencendo o inimigo. Aleluia! E em Efésios, irmãos, 6, do 10 ao 18, Paulo descreve a armadura de Deus, que inclui o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado da prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação, e ainda mais a espada do Espírito,
A espada do Espírito é a palavra do Senhor. Deus tem nos dado, irmãos, essas defesas, essas armas espirituais. E contra essas armas, irmãos, não há ninguém que possa deter um cristão verdadeiro. O cristão que tem essas armas em suas vidas, pode ter certeza que ninguém detém esse cristão. Ninguém barre, ninguém derruba esse cristão. Muitas vezes sofremos ataques, sentimos ataques em nossa pele. Muitas vezes o inimigo pode tocar em algo que é nosso, algo material da nossa vida. Ele consegue fazer isso, mas em nenhum momento ele vai poder barrar você de continuar servindo ao Senhor. Em nenhum momento ele vai conseguir afastar você da presença do Senhor. A pastora me perdoa o exemplo, mas nós temos o exemplo da pastora. No culto do aniversário da igreja, o inimigo furiosamente tentou atingir ela, estragando totalmente seu carro, tentando até tirar a vida dela. Com certeza era essa a intenção do inimigo, mas como ela estava revestida com as armas espirituais, somente foi danos materiais. E esses danos materiais não fizeram que agora eu vou jogar a toalha, vou parar de cuidar da igreja, porque Deus permitiu isso. Em nenhum momento ela gostou, porque ela sabia que o inimigo podia tocar em bens materiais, mas aquele que serve ao Senhor, aquele que está firme no Senhor, na rocha que é o Senhor, na vida da gente ele não toca. Então, irmãos, ele quer atrasar a obra na vida. Ele quer atrasar. Sabe que na obra ele não pode tocar, então vou paralisar atrasar o corpo dele. É verdade. Ele tenta na vida de todos nós, né? Parar nós. E é assim com a gente, irmãos. Mas nesse caso ele tentou contra a liderança, diretamente contra a liderança. É verdade. Ele sabe que se ele derrubar o pilar principal, ele abala a estrutura da igreja. Abala a estrutura da igreja. A glória de Deus, o culto aconteceu, vocês estavam lá, e graças a Deus, né? É verdade. Aconteceu, né? Confesso que para mim não foi muito fácil. Mas talvez em algum lugar, teria dito, não, vamos parar tudo agora, acaba com tudo, né? E graças a Deus vocês estavam lá e o culto aconteceu, né? Para minha alegria, né, de saber que estava acontecendo o culto igual. Eu não pude estar lá, mas ele não teve o gostinho de frustrar, de parar. De acabar. Parar. Talvez o inimigo pensou, o primeiro aniversário aconteceu, o segundo acabou. Eles vão ter que fechar esse pavilhão, todos ir para casa porque acabou. Mas nós sabíamos que tinha uma igreja estruturada na palavra do Senhor, a qual, ao mesmo tempo, como o irmão falou, sentiu aquele baque, mas não deixou de interceder pela liderança e não deixou de obedecer ao Senhor e fazer a obra dele. Irmãos, e é isso que motiva. Isso é uma das nossas armas. Se os irmãos pararem para analisar, as armas do Senhor nos fortalecem até vencer contra isso, contra as astutas do inimigo. Irmãos, e ele tenta nós em todo tempo, não somente com danos materiais, mas ele tenta entrar na nossa família, criar um reboliço dentro da família, afastar nós de dentro da família mesmo, fazer com que você talvez veja a tua família totalmente desestruturada, você não vê paz no teu lar e você pensa, por que eu estou indo na igreja? Se a minha família está virada do avesso, se nada acontece, meu marido não se converte, minha esposa não se converte, meu filho não se converte, a minha família não muda. E ele tenta, irmãos. E aí tem muitos que não estão totalmente revestidos, e aí parou, não tem mais jeito, a igreja não está conseguindo mudar a minha situação. E é onde o inimigo tenta atacar ali. Mas se você permanecer firme, continuar buscando essas armas, pode ter certeza que num momento ou em outro, como eu li aquela palavra domingo, o anjo do Senhor desce sobre aquele lugar e ele arranca, irmãos, tudo que tem de errado. Ele muda a situação, por mais difícil que seja. Ele arranca todo o pecado daquele lugar. Ele arranca toda a intriga, toda a maldade, toda a discussão, toda a discórdia, tudo aquilo que tem afastado o crente do Senhor, ou que talvez tenha prejudicado a tua família, que é projeto do Senhor. Os anjos do Senhor arrancam e dão uma nova vida, irmãos. Uma vida totalmente estruturada pela palavra do Senhor. Então, irmãos, a nossa verdadeira batalha, como eu falei, ela é espiritual. E as armas que nós usamos são espirituais também. Toda arma que eu e você temos que usar, ela também é espiritual. E agora nós vamos ver, irmãos, no segundo subtópico, as estratégias do inimigo.
Todos nós sabemos que o inimigo ele tem as suas estratégias. E não são estratégias qualquer. Não pense que é algo talvez muito fácil ou algo talvez só fraquinho. Não, são estratégias muito fortes que o inimigo usa. São algo que, se o crente não estiver revestido, ele derruba, irmãos. Então, nós vamos ler agora, seria o segundo subtópico, irmãos, as estratégias do inimigo. Alguém pode achar para mim 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém. Eu falei agora há pouco, irmãos. O inimigo ele é astuto. E o inimigo não dorme, ele não para, ele não desiste. Se tem uma coisa que o inimigo faz, ele é insistente, irmãos. Ele não desiste. Ele tenta a primeira vez, não consegue, se afasta, mas ele volta novamente. Talvez ele tenta pela segunda, nós vencemos mais uma vez. Ele dá um tempo, ele volta novamente, porque a Bíblia diz que ele está ao derredor. E quem está ao nosso redor são os anjos. E muitas vezes o ataque do inimigo é tão furioso, que se Deus não estivesse ao nosso lado, ele nos derrubava, ele nos venceria. Mas porque nós estamos revestidos pelo poder do Senhor, pela palavra dele, ele não pode nos derrubar. Então nós vemos assim, irmãos, não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas, arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, usar pessoas para atrair, escravizar, enfraquecer a fé do crente, enganar com doutrinas demoníacas. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito da sagacidade do inimigo, quando ele disse, nesse mesmo versículo qual foi lido, irmãos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, ou rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, a quem ele possa destruir. Então aqui, irmãos, nós vimos as estratégias do inimigo, que não são poucas. Ele tenta arrancar a palavra de Deus do coração do crente. Ele tenta enganar o crente a todo tempo. Ele tenta abalar e enfraquecer a minha e a tua fé. A Bíblia diz, irmãos, aqui nessa própria revista nós vemos que ele cria doutrinas, irmãos, diabólicas para afastar o crente. E se eu for perguntar para você o que são essas doutrinas diabólicas, tenho certeza que cada um levanta a mão e fala várias, através de ministérios por aí, que não convém falar o nome, ministérios por aí que têm criado tantas heresias dentro da igreja, tantas doutrinas para afastar e ludibriar o cristão, fazendo com que você perca realmente o foco na palavra de Deus e muitas vezes coloque o foco no homem, em coisas que o homem cria, em coisas que o homem faz, muitas coisas a qual a gente sabe que é totalmente errado, que a palavra não tem respaldo, e tem ministérios por aí colocando, tem ungido coisas que, um exemplo, vassoura, caneta, camisetas, ungidas dizendo que são santas e que se você comprar, adquirir ou tiver algo desse tipo na sua vida, você vai ter salvação, você vai ter paz, sendo que sabemos que a salvação é somente em Jesus Cristo, a paz é somente em Jesus Cristo, a sabedoria é somente na palavra, a instrução é somente através da palavra, a cura vem do Espírito Santo, não vem de um pedaço de pano, de uma vassoura, de uma caneta. São coisas, irmãos, que estão sendo criadas para tentar fazer com que eu e você tenha uma hipnose, algo que muda a nossa mente, que você passe a acreditar que aquilo é verdadeiro e nada muda. Aquele conceito. Vamos falar. Tem vídeos, irmão, que a gente olha assim, que tem lugares que estão escarnecendo dentro das igrejas, fazendo atos que Deus não aprova aquilo de forma alguma. Com certeza. Tem coisas ali que parece que não é verdade, parece que é uma montagem, é uma comédia, mas é a realidade. Tem lugares que é assim, estão fazendo isso para chamar a atenção. E não estão se tocando que Deus está até atando com esse tipo de pessoa. Uma coisa que a gente tem notado
pessoal está brincando muito com o Espírito Santo. Tem muita hora que o Espírito Santo não está ali. E as pessoas estão iludidas e estão querendo botar a vela abaixo. Não está ali, querido. Então é uma adoração que não tem. É uma enganação. E isso contamina. Contamina a fé, contamina. Tem muitas pessoas que talvez procuram esse tipo de ministério, irmãos, com a intenção de conhecer Jesus ou de buscar algo em Deus, mas que muitas vezes está ali no meio deles, estão sendo envolvidos. E esse povo, eles estão causando um mal que eles não fazem nem ideia. Porque o que acontece? A pessoa que não é da igreja, ela vê um vídeo desse, ela atribui a todos. Ela engloba tudo, todos são assim. Generaliza, todos são daquela forma. Daí tu já não te vê com um olho bom, tu vai falar uma palavra e já não aceito porque é daquela forma lá. Então eles não fazem nem ideia do mal que eles estão causando. É verdade. E o que é triste é que isso vai crescer ainda mais. Isso vai crescer ainda mais. Porque essa é a intenção do inimigo. É arrebatar o povo da mão de Deus e deixar na mão dele. É desviar o cristão dentro da igreja. Sai da igreja, né? Porque Continua na igreja. Eu acho que todo crente tinha que pedir a oração, você tinha que ser fortíssima sobre o discernimento de espíritos. Sim. Porque é ali que vai para te não ser enganado, para te não ser iludido. Sim. Tem que pedir para Deus me ilumina nessa parte de não ser iludido e eu ter a noção, porque senão tu vai fazer a religião ao demônio muitas vezes. Na verdade, Deus é bem fácil de reconhecer um lugar desses. É só você comparar um lugar desse com o mundo. Exatamente. Mas o que está muito mais difícil hoje de ganhar almas do que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, por causa disso. É verdade. Porque isso aí está muito escrachado, a internet está mostrando todo mundo isso aí. É verdade. As pessoas elas não conseguem mais nem dar abertura a muitos. Quando tu vai falar do amor de Cristo, elas já te rechaçam na hora, porque elas englobam isso aí. Sim. E daí outra coisa, daí o crente ele não ora, não jejua, ele não lê a Bíblia, ele não faz nada, ele só vem da igreja, mas ele vem da igreja e só está tirando em qualquer lugar. Não é assim, irmão. Não é assim, com certeza não é assim. O Espírito Santo é muito sensível. Tem que cuidar que muitas vezes é emocionalismo, né? É muito emocionalismo. Uma vez eu vi um episódio, até contei para os irmãos, de um pastor que foi orar no monte, assim que nós fazíamos, orar no monte, só que disse que a hora ele foi orar realmente era um monte, era uma subida. Aí ele contou que ele suou muito, ele suou bastante. Ele tinha uma camisa branca, ele picoteou aquela camisa na frente de todo mundo, e aí cada pedaço era cortado. No caso, começou a cortar os pedaços grandes, pequenos, e cada pedaço tinha um valor. E aí quando ele começou a cortar e dizer que o suor dele se tornou santo, e quem comprasse seria santificado, seria sarado, seria curado. Aí, e eu na minha cabeça, como eu já conhecia o Evangelho, na minha cabeça eu comecei bem assim, capaz que alguém vai se levantar e me comprar? Nunca, vai ter que dar, vai ter que dar. Eu não sei se os irmãos já devem ter visto, tem um lá que é pastor, que ele brinca com a mulher dele, isso aqui que ele fala em línguas. Eu vi uns 5, 6 lá na turma falando, comentando sobre aquele vídeo e brincando daquela mesma forma. Então, só que eles não têm noção que eles estão escarnecendo do Espírito Santo. Mas e esse cara, será que ele tem a noção? Eu acho que ele tem. Sim, ele sabe sim. Ele sabe muito bem que ele está, o que ele está fazendo é imperdoável. A pessoa não é tão ignorante a esse ponto. É porque a hora que o Espírito Santo sair do lugar, mais nada. Sim. Não tem como, não tem união, não tem nada. Sim. Esvazia tudo. E resolveu, irmãos. Se levantou uma multidão para comprar aquelas camisetas. Meu Deus. Quando eu ia fazendo fila assim, uma própria tia minha pedia dinheiro para comprar e eu olhei assim, não pode, essa não pode. Eu disse, vou vender a minha também, porque é lucro, né? É que pode, né? Esses dias eu estava orando com as crianças, lá das crianças gostam de ver um vídeo ali, sempre olha essa pregação. O cara, outro estava olhando, em 3 anos de ministério, ele abriu 17 igrejas. Mas é só revelação. Só que daí essa revelação, eu acredito em revelação e eu acredito que Deus cura. E ali, aparentemente, tem cura. Só que a glória não vai para Deus. É verdade. A glória é totalmente dele. O show que ele faz ali, a glória é dele. E para mim, pode até ter milagre. Mas aonde o milagre não é para a glória de Deus, eu já nem... Para mim não é válido. É uma cura passageira, pastor. O inimigo é porque é glória do homem. Não é de Deus, é para a glória de Deus as coisas. Esse óleo que os irmãos usam para orar para as pessoas
lugar, cara, a gente vê. É tanto, pode ver lá. E lá eu quero comprar agora. Eu vê. É tanto. A única diferença que a gente tem sobre esse óleo, que eu aprendi, se estiver errado, me corrija, nós podemos até adquirir, mas a partir do que a gente adquire, nós consagramos ele ao Senhor. Assim como a gente consagra o pão, né? Tipo assim, já não seria mais um óleo comum, mas tem pessoas que compram, como disse o irmão Alessandro, e aí, como só daquele jeito, não fazem nada e já saiu da Tem gente que sai usando assim, não é dessa forma, né? A avó do meu filho não tem nada. Vamos fazer uma oração, pegar lá. Pega o óleo. É verdade. Não tem comunhão nenhum. Isso. Então, irmãos, como a gente viu ali no tópico passado, nós vemos que o inimigo ele não pode ser subestimado. Nós vimos isso na lição passada, quando nós falamos. O inimigo ele não pode ser subestimado de forma alguma, porque ele é astuto e, como eu falei, ele está a todo momento em busca de maneiras, artimanhas, armadilhas, para afastar e derrubar o crente. E quando eu falo afastar, irmãos, não é somente afastar de Deus, dentro da igreja, é afastar do caminho da verdade, colocando, como nós falamos agora há pouco, colocando nós em caminhos de mentira, em caminhos largos, portas largas, aonde o evangelho não é um evangelho puro e genuíno. Então, irmãos, é importante nós estar alerta e vigiando em todo o tempo, estar preparados para resistir às artimanhas do inimigo. Quando a gente lê, irmãos, o Novo Testamento, nós temos uma visão bem clara das artimanhas do inimigo. Ele é mestre em distorcer e desviar a palavra de Deus do coração das pessoas. Nós comentamos agora há pouco. Ele busca, irmãos, altas posições com mentira, oferecendo, irmãos, cargos com mentira. Nós vemos pessoas famosas por aí que atraem milhões e milhões de seguidores, que muitas vezes o inimigo permite com que eles se exaltem, estejam lá no topo, mas que não serve a Deus verdadeiro, que realmente não tem aquele temor nem obediência a Deus, lá é pura vaidade. Ele usa, irmãos, indivíduos para atrair e escravizar, fazendo, irmãos, com que a nossa fé diminua em Cristo. E o que ele mais tem feito, irmãos, é enganar as pessoas, que nós falamos antes, com falsos evangelhos, com evangelhos de mentira, evangelhos que prometem muitas coisas, menos a transformação, menos a palavra verdadeira. E, irmãos, Pedro nos ensina, nos adverte a estar sóbrios e vigilantes, como eu falei. Sóbrio, irmãos, é estar em pleno controle de si mesmo. Sóbrio, irmãos, é estar ciente do que aquilo que eu estou fazendo é para Deus. Mas no momento que eu olhar assim e tiver uma dúvida, mas será que isso é para Deus ou não? Você tem que dobrar os seus joelhos. Porque, irmãos, a partir do momento que eu sirvo a Deus de verdade, que eu busco a Deus de verdade, eu não vou ter dúvida alguma daquilo que estou fazendo. É como o irmão disse, tem muitas pessoas que têm que ter discernimento das coisas. E como é ter discernimento? É estar na presença do Senhor, é dobrar os joelhos, buscar a Ele. E qual é o lugar, irmãos, onde encontramos o verdadeiro discernimento, bem mais amplo, para saber o que é de Deus e o que não é? A palavra de Deus. Na palavra. A palavra não engana ninguém. Esse é o verdadeiro discernimento. Então, irmãos, devemos estar alertas, como eu falei, preparados para resistir às investidas, estar firmes na fé e na verdade da palavra de Deus. E a partir do momento, irmãos, que você resistir ao diabo através da palavra de Deus, pode ter certeza que se ele se levantar outra vez, você vai estar cada vez mais forte no Senhor para resistir a ele. Mas só que você não pode deixar de buscar a Deus. Você não pode fraquejar, você não pode se acomodar. O que tem feito muitas pessoas perder batalhas espirituais aí é o comodismo. Deixar de orar, deixar de buscar a Deus, colocar coisas em primeiro lugar e Deus em segundo lugar, fazer com que a tua casa, ao invés de ser uma casa de oração, seja qualquer tipo de casa menos casa de oração, aonde muitas vezes, como eu falei, buscam a Deus na igreja, mas em casa esquecem de buscar a Deus, aonde temem a Deus na igreja, mas em casa não tem temor nenhum a Deus, olham um monte de porcaria, veem um monte de coisa, falam palavrão, fazem coisas que são impuras. A nossa casa também tem que ser uma casa de adoração e de oração ao Senhor.
O mesmo temor que nós temos aqui, irmãos, na igreja, nós devemos ter em casa também. O mesmo respeito que eu tenho por Deus aqui na igreja, eu tenho que ter em casa também. A partir do momento que eu perder o respeito e o temor de Deus em casa, pode ter certeza que é lá que o inimigo vai começar a atacar. É lá que ele vai se sentir em casa, irmãos. E o inimigo não pode se sentir em casa dentro do nosso lar. O inimigo tem que fugir do nosso lar, porque nós sabemos que nós, irmãos, temos que resplandecer a luz, nós somos o sal do mundo. E quando nós resplandecemos a luz, o inimigo não pode ficar perto de quem tem a luz de Cristo. Se o inimigo está muito perto de você, ou está fazendo você, como eu disse antes, gato e sapato, dê uma olhadinha em como está a tua luz, porque talvez a minha e a tua luz esteja ficando fraca, irmãos. Irmãos, agora nós vamos então para o terceiro subtópico, que fala bem assim: o chefe de toda a força do mal. Nós vamos entender quem que é o chefe de toda a força do mal. Alguém pode ler para mim 2 Coríntios, não, Efésios capítulo 6 e versículo 11. Efésios capítulo 6 e o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém, irmãos. É uma ordem de Deus para nós nos revestir da armadura dele. Toda a armadura de Deus que provém de Deus, que Deus tem a nos dar. Então, irmãos, diz assim revestir. O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que trabalham contra nós. Até mesmo o apóstolo dos gentios foi por vezes impedido pelo inimigo por meio de instrumentos humanos. Essa é uma das razões que o apóstolo cunha de Satanás como príncipe da potestade do ar, destacando ainda sua força e autoridade na hierarquia do mal. O diabo é denominado, irmãos, de o Deus desses séculos. Isso está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Portanto, não podemos ignorar, irmãos, que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Irmãos, o próprio Paulo falou que por muitas vezes ele foi impedido através de instrumentos humanos, a qual o inimigo usava para impedir a obra de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que o inimigo aqui nos disse que ele é organizado. Ele não é desorganizado, irmãos. Não pense que o inimigo ataca de qualquer jeito, de qualquer forma. Outra coisa, irmãos, o inimigo muitas vezes, e isso eu digo com toda certeza, muitas vezes ele tem uma certa paciência para te atacar no momento certo. Perseverança. É verdade. Para atacar no momento certo. Astúcia. Astúcia. Ele fica ali, fica te analisando, cuidando. Eu estou caminhando bem com Deus, eu estou indo bem com Deus, eu vacilei meu pé e pensei agora eu ataco. É a brecha que eu e você damos. Então, irmãos, como nós sabemos que o inimigo ele age de forma astuta, por isso que a Bíblia diz, vigiar em todo tempo, porque ele está em todo tempo ao nosso derredor, buscando. Tenteando, diz o gaúcho, ele está em todo tempo ali, né, pastor? Eu estava vendo um vídeo, até mandei pro pastor, que ele colocava no grupo, o pastor dá uma olhada antes de eu botar, né, ver se não tinha nada. Porque às vezes a gente bota um vídeo no grupo, por quem está interessante, alguém pode achar que é alguma coisa para alguém, não é, né? Eu mandei pro pastor olhar, e não sei se ele olhou, que ele falava sobre exatamente essas coisas que nós estamos falando hoje. Que às vezes o inimigo usa alguém, e às vezes alguém da igreja, às vezes, né? Sim. Porque, mas eu sou crente, mas é aqui. Bem como você está falando, Jesus, quando o inimigo veio falar com ele, quando o diabo veio tentar ele, foi no momento que Jesus teve fome, na fraqueza de Jesus. Ele veio falar com Jesus. E assim não é diferente para a gente que está na igreja. Mas se nós der ouvido para o diabo, alimentar o que ele está falando, né? E a gente tem que repreender, né? Não quer dizer que porque alguém está na igreja, o diabo não vai usar aquele alguém, talvez para vir contra nós, né? Tentar nós, para vir contra nós, para enfraquecer a nossa fé ou fazer alguma coisa para nós, né? Então, até se o pastor me autorizar, eu vou colocar aquele vídeo lá no grupo, porque fala bastante coisa sobre isso que nós temos conversado agora. E é bem interessante sobre ele vir dentro da nossa casa. Né? E nós perceber que ele está ali. E repreender. Porque às vezes a gente não percebe e ele está agindo no nosso lar.
Pode, tem gente que acha, não, ele não pode entrar na minha casa. Eu sou crê, claro que ele vem, né? Então a gente tem que perceber que ele está ali. Nós temos até uma passagem que eu li que prova isso. Só um exemplo. Quem era Pedro? Estava ao lado de Jesus. Satanás cutucou ele ali para tentar desviar Jesus para um certificado. Jesus mandou ele se afastar. E através de 2 testemunhos, o pastor Antônio Júnior. Antônio Júnior? Paulo Júnior. Não, Antônio Júnior. Ah, tem. Paulo. Tem o Paulo Júnior. Antônio Júnior. Ele tá comparando 2 testemunhos, uma mulher pregando e o outro cara pregando, e o inimigo se manifestou dentro da igreja e dentro do estúdio dela. Ela estava fazendo um podcast e o inimigo possuiu uma pessoa lá. E ela, na hora ela se sentiu. Entendeu? E a importância da gente perceber que ele está ali. Eu disse E ela, na hora, ela parou tudo e foi lá e repreendeu. É verdade. Só que infelizmente, o discernimento é um dom que poucos têm. Mas pastora, eu já falei para a igreja quando eu fui batizar, né? Que o inimigo estou dentro da igreja e falava no meu ouvido para mim não orar, porque eu estava sem medo, eu estava sem conta. Ele vem, tipo, ele não vem de outras formas, mas ele vem aqui, ó, uma brechinha. Né? Aí ele tem que repreender aquilo ali, né? E às vezes tem que aproveitar um momento de fraqueza, que a pastora falou sobre Jesus. Quando ele teve fome, ele não veio antes, mas quando deu fome em Jesus, ele agora eu vou aproveitar a fome dele. Manda virar as pedras em pão. Incrível que 40 dias antes ele não veio. Não, foi maior a fome. Mas ele estava observando Jesus. E eu acho que esse tema dele para o pastor, o pastor no meio disso, podia fazer para botei. Não sei se uma coisa que o pastor fala um testemunho que tinha uma irmã que. Tu viu, amor? Que ela, em todo culto, ela se levantava, falava em línguas, profetizava. Se não me engano, não sei que pastor que era. Aí ele pegou esse pastor olhando para ela, e falou assim: ó, é o demônio, você não quer isso? Ela era líder de circulação, mas não sei quantos anos já, né? E há quantos anos ela estava sendo usada pelo. E às vezes demora tempo para também Deus revelar ou alguém conseguir perceber. Porque às vezes ele é muito astuto, né? Tem vezes que tu olha e já tu percebe. E às vezes não, né? Só que o objetivo desse vídeo era justamente isso. Para a igreja ter discernimento. Ninguém, todo aquele tempo, ninguém teve discernimento de entender que não era de Deus, não era de Deus. Mas agora imagina quantas pessoas essa mulher colocou a mão na cabeça. Exatamente, quantas pessoas orou para o próprio demônio. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente tem que cuidar quem põe a mão na nossa cabeça. Ah, com certeza. É verdade. Irmãos, então, como chefe de toda a força do mal, então nós, como servos de Deus, não podemos temer o diabo, pois ele não é maior que o nosso Deus, isso com certeza. Mas nós não devemos subestimar ele. A Bíblia mesmo nos ensina, irmãos, que Deus é maior do que qualquer força do mal e que ele nos prometeu proteção e vitória sobre o inimigo. Em 2 Timóteo 1:7 nós lemos que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso significa, irmãos, que não devemos viver com medo do diabo, mas sim confiar na força, na proteção de Deus que ele nos oferece. Sabendo que o inimigo ele tem poder, ele é astuto, ele tem artimanhas, mas não podemos temer a ele. Nós temos que vigiar, se fortalecer, isso sim, porque nós sabemos que o nosso Deus é maior que qualquer força do inimigo. Mas, irmãos, como eu falei, não devemos temer o inimigo. Isso significa, irmãos, que nós devemos viver significa que não devemos viver com medo do diabo, mas sim confiar na força e na proteção que Deus nos oferece. Sabemos que o diabo existe, que ele é o nosso adversário, então devemos estar vigilantes e armados com a armadura espiritual de Deus. E somente com essa armadura nós podemos resistir e vencer todos os ataques, irmãos. Não é alguns, é todos os ataques. Em Lucas, irmãos, capítulo 10, 19, diz assim, que Jesus nos deu autoridade sobre o diabo. Diz: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então a nossa confiança, irmão, deve estar sempre em Deus e em sua promessa de proteção contra o mal, contra o inimigo. Ao invés, irmãos, de temer o diabo, nós devemos temer a Deus e obedecer a ele. Em Provérbios 9:10 diz:
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, a partir do momento que nós entender que devemos temer a Deus, somente a Deus, pode ter certeza que nós somos revestidos pelo Senhor para enfrentar o inimigo com as nossas armas espirituais. Pode ter certeza que o inimigo ele é forte, mas não mais forte que o nosso Deus. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, irmãos, e seguimos seus caminhos, Ele nos guardará e nos protegerá de todo o mal. Somente Deus, irmãos, somente Deus. Eu não posso, irmãos, em momento algum vencer o inimigo com o meu próprio braço, com a minha própria força. É somente na força de Deus. Eu não posso querer vencer o inimigo, irmãos, com as minhas palavras. Eu achar que a minha palavra, o que eu penso, o que eu quero, vai vencer o inimigo. Não. Somente com a palavra de Deus. Jesus mesmo nos ensinou. Somente através da oração e do jejum. Então, irmãos, agora nós vamos para o segundo subtópico, que fala as 3 armas espirituais do cristão. Não sei se alguns irmãos têm alguma coisa para falar primeiro ou não. Então nós vamos ver agora as 3 armas espirituais do cristão, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. O primeiro, irmãos, fala a palavra de Deus. Seria o segundo subtópico, o segundo tópico, perdão. E o primeiro subtópico fala a palavra de Deus. Alguém pode deixar para mim 1 Pedro 2 e 2 para depois, né? 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 2. Então, assim, revestir, irmãos. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos apetosamente o leite racional para o desenvolvimento da nossa salvação. Isso é, o estudo perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados em Deus para resistir às influências malignas, às armadilhas de Satanás e às demais estratégias, irmãos. Logo, quem se rende à palavra de Deus experimenta a influência frutífera da verdade divina. Quem achou, pode ler? Desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por eles crescerdes para a salvação. Amém, irmãos. Irmãos, aqui o leite racional seria a palavra do Senhor, nos alimentar da palavra do Senhor, faz com que eu e você cresça em sabedoria e entendimento, faz com que eu e você cresça conhecendo o amor de Deus, conhecendo os planos do Senhor, somente se alimentando, irmãos, desse leite espiritual, desse alimento espiritual, como Pedro falou, que é a palavra do Senhor, a sabedoria do céu, que nós vamos crescer em entendimento, que nós vamos aprender, irmãos, na palavra a resistir toda a astuta do inimigo, a vencer, irmãos, todo esse mundo que luta contra nós. Se nós for analisar, irmãos, só um exemplo, eu quero colocar a nossa igreja aqui, dentro desse bairro. Se nós for analisar a quantidade de pessoas que nós temos aqui dentro da nossa igreja, contra as pessoas que tem nesse bairro, que muitas vezes são instrumento do inimigo, nós somos em minoria. Mas a partir do momento que essa igreja começa a se alimentar do verdadeiro alimento dos céus, é um alimento, irmãos, que te faz forte, que te faz entender, que te dá sabedoria e entendimento das coisas do céu, te faz ser forte, mas você pode vencer o mundo aí fora. O bairro inteiro pode se levantar contra a igreja Arca da Aliança para tentar derrubar. Mas aqui dentro, quando eles tentarem derrubar essa igreja, eles vão encontrar alguém fortalecido na palavra de Deus, revestido pelo poder do Espírito Santo. Podem ter muitas pessoas aí achando que vai ser fácil chegar e fincar o pé aqui na porta e ao cabo esses crentes. Mas aqui dentro, a partir do momento que nós temos esse alimento espiritual, nós estamos revestidos e fortalecidos, irmãos. Nós nos tornamos exércitos do Senhor, aqueles que pelejam junto com o Senhor. Eu e você fizemos parte desse exército, mas não um exército que peleja sozinho, um exército que peleja a favor e com Jesus Cristo. Então nós podemos vencer, irmãos, todas as artimanhas do inimigo, todas as pessoas que o inimigo levanta contra nós, porque assim como Deus tem os seus escolhidos, o inimigo também escolheu pessoas para nos derrubar, e pode ter certeza que ele vai usar cada um.
E é, irmãos, a nossa missão buscar em Deus o fortalecimento para vencer tudo isso. Então, irmãos, e uma das nossas armas é a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus, irmãos, é uma das armas espirituais mais poderosas, irmãos, à disposição de todo crente. Irmãos, nós vivemos num lugar aonde a palavra do Senhor está disponível para mim e para você. Aonde, irmãos, é fácil nós ter a palavra do Senhor em nossa mão. Tem lugares por aí que tem pessoas, irmãos, que repartem folhinhas da Bíblia e vão passando de um para o outro, de um para o outro. Eles conseguem com muito custo um exemplar da Bíblia, não sei se o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, os dois juntos, e aí eles rasgam, irmãos, páginas. Eu já vi vários testemunhos disso. Eles rasgam páginas e eles estudam aquela página ou o que eles têm em porões escondidos com poucas luzes para não atrair atenção e vão passando uma folha para cada um, uma folha para cada um. E vocês têm que ver, irmãos, a sede que eles têm de aprender a palavra do Senhor. E eles têm vontade de aprender a palavra do Senhor. E há lugares que o Evangelho é proibido, a Bíblia é proibida. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor está à disposição de cada crente. E muitas vezes nós ignoramos a palavra do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós temos a liberdade de sentar numa praça, abrir a Bíblia num livro ao qual Deus nos direciona e pregar a palavra sem temer, sem correr o risco de ser preso ou até mesmo ser condenado à morte por isso, e nós não fizemos de forma alguma. E eles, irmãos, escondidos em porões, pregando a palavra do Senhor, são exemplos para nós. Então, irmãos, o próprio Jesus destacou a importância de declarar que não vivemos só de pão, eu falei, mas de toda palavra que procede, que vem da boca de Deus. Então ressalta que a nossa vida espiritual depende da nutrição que recebemos da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, irmãos, nos exorta a desejar, como eu falei antes, o leite racional, irmãos, da palavra, para o nosso crescimento espiritual. Isso faz com que as Escrituras entrem em nossa mente e no nosso coração, fortalecendo a nossa fé em Jesus, fortalecendo a nossa fé em Deus e também nós compreendendo, irmãos, a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós, irmãos, ela é maravilhosa. A vontade de Deus pela Bíblia, ela diz que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Então Jesus comparou, irmãos, aquele que ouve a palavra, que ouve essas palavras e pratica, como um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha, que vê as tempestades da vida, que vê, irmãos, todos os problemas da vida, que vê todas as lutas, mas permanece firme na rocha que é Cristo Jesus. O vento não derruba, o inimigo não derruba, as adversidades da vida não derrubam, porque está ali cercado na rocha que é Cristo. Em João 8,32, a palavra de Deus é descrita como a verdade que nos liberta. Quando nós, irmãos, obedecemos as Escrituras e aceitamos a autoridade dela em nossas vidas, nós experimentamos a libertação do pecado. Nós experimentamos, irmãos, a libertação das mentiras do inimigo, das artimanhas dele, das vaidades do mundo. Então, irmão, é importante e vital para mim e para você buscar constantemente o estudo, irmãos, e a aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Ela é a fonte, irmãos, de sabedoria e orientação. Ela é o poder espiritual que nos capacita a viver uma vida vitoriosa em Cristo. Irmãos, tudo isso que vocês estão fazendo hoje, buscando aprender a palavra do Senhor, eu também estou aprendendo a palavra do Senhor. É vital para a nossa vida, para que nós compreendamos o valor de Deus, o valor de Jesus Cristo, para que nós compreendamos que somente em Cristo encontramos a salvação, a verdadeira paz. Somente em Cristo há um verdadeiro amor. O amor do mundo que ele oferece por aí é um amor passageiro. As vaidades do mundo nos afastam de Deus. Irmãos, eu sempre digo, quem quer ensinar tem que sentar para aprender. Aquele que quer falar do amor de Deus, primeiramente tem que sentar para aprender. E quando eu digo sentar para aprender, não estou dizendo, irmãos, que tem que sentar e tentar ouvir um Gilson aqui falando, não. Sentar, pegar a Bíblia Sagrada, abrir ela
e falar com Deus. Aleluia. Deus é o melhor professor. Amém. Nós que estamos aqui, que temos a oportunidade de pregar, nós somos somente instrumento. Eu não faço nada de mim mesmo não sei nada. Nós somos somente instrumento. Através de Deus, irmãos, nós conseguimos passar mensagens que edificam a igreja, mensagens que trazem cura, que trazem libertação. Mas nós somos instrumentos, porta-voz de Deus. É a palavra do Senhor, irmãos. Essa é a que nos transforma. Nós somos falhos, muitas vezes nós falhamos, mas essa aqui não falha, irmãos. Então, irmãos, é a verdadeira e a primeira, no caso é a primeira armadura de Deus que Ele nos oferece. É a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Agora, irmãos, nós vamos ver a segunda armadura. A segunda arma, irmãos, a segunda arma seria a oração. É o segundo subtópico, irmãos. Então diz assim, alguém pode achar para mim Salmo, capítulo 55 e 17 para ler depois? Salmo 55 e 17. Diz assim então, aliado ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo de sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica ao Espírito. Isso está em Efésios 6,18. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça de armadura, pois na verdade é como se ela trouxesse um ajuste, um alinhamento para a armadura toda, para toda a armadura. Nesse aspecto, irmãos, essa imagem traz uma ideia de que a oração fortalece as esferas da nossa vida. Pode ler. De tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amém. O salmista, irmãos, quis nos mostrar que de tarde, de manhã, à noite, em todo o tempo, nós devemos nos queixar, ou seja, falar com Deus, derramar as nossas lágrimas, derramar as nossas súplicas, contar os nossos problemas. Muitas vezes, irmãos, nós temos o defeito de contar os nossos problemas a alguém do lado, que muitas vezes não ajuda em nada, que muitas vezes não traz nenhuma palavra de conforto nem de sabedoria. Então o salmista, irmãos, nos mostra que somente em Deus devemos derramar as nossas verdadeiras súplicas. Somente Deus nos entende, Deus nos ouve. Irmãos, e quando nós pedimos algo a Deus com lágrimas, com verdadeira oração, pode ter certeza que muitas vezes Ele te entrega até mais do que você pediu, coisas melhores que você pediu, porque Deus sabe aquilo que é necessário e suficiente para o seu filho. Então, irmãos, normalmente nós temos a ideia da oração só como um meio de pedir algo. Normalmente nós como crentes temos esse defeito, que a nossa oração é só para pedir. Mas através da oração, irmãos, nós criamos uma conexão íntima com Deus. No caso, a oração vai muito além de pedir. Nós buscamos a orientação de Deus, expressando a nossa gratidão a Deus, suplicando por nossas necessidades, pelas necessidades do nosso irmão do lado, pelas necessidades da nossa família, pelas necessidades da igreja. É através da oração. A oração não é somente pedir algo, porque eu quero um carro, porque eu quero uma casa, porque eu quero uma bênção. Muitos têm esse defeito achando que a oração é somente para isso, e nós sabemos que a oração vai muito além disso. A oração é um meio de gratidão a Deus, de agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pelo que nós temos, agradecer a Deus pela cura, agradecer a Deus pelo livramento, interceder a Deus pelo seu irmão do lado, pela sua família, pela igreja. A oração, irmãos, ela vai muito além do que nós imaginamos. Então em Mateus, irmãos, 7,7 diz: Jesus nos encoraja a pedir, buscar e bater em oração a Deus. Então entendemos que a oração não é apenas uma maneira de conseguir coisas. Muitos acham que é barganhar. Só vou falar com Deus se Ele me der algo. Só vou fazer algo para Deus se Ele me der algo, se Ele fizer algo para mim. Então, irmãos, nós, através da oração, nos achegamos a Deus em comunhão e confiança. O apóstolo Paulo nos instrui, irmãos, a orar sem cessar. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:17, destacando a importância de manter uma vida, irmãos, de constante oração e comunhão com Deus. Na oração, irmãos, nós podemos expressar nossos anseios, confessar os nossos pecados, as nossas angústias
Podemos também adorar a Deus em nossas orações. Podemos interceder, como eu falei, pelo próximo. Podemos buscar a Deus, irmãos, pela saúde da igreja, pelo corpo da igreja, para que mais e mais pessoas, quando entrem nesse lugar, sejam regenerados, transformados pela palavra de Deus. E Tiago 5,16, irmãos, diz: somos incentivados a orar uns pelos outros, mostrando o amor e cuidado que devemos ter uns pelos outros na família de Deus. A família de Deus é o que nós estamos agora. Nós somos a família de Deus. E quem é da família de Deus, quem faz parte da família de Deus, intercede um pelo outro. Eu não posso, irmãos, escolher interceder somente pelo irmão Alessandro e pelo irmão Felipe. Não. O irmão Felipe faz parte da minha família, que é a família de Deus. Eu devo interceder por ele da mesma forma que eu intercedo pelo irmão Alessandro. Assim mesmo, os irmãos intercedendo um pelos outros, sem escolher, irmãos. Porque que lógica teria eu interceder somente por quem eu quero, se eu quero subir para o céu? Como é que vai ser a minha comunhão no céu com aquela pessoa, de saber que não orei por ela, não intercedi pela salvação dela? Então, irmãos, Jesus nos ensinou, irmãos, a amar o próximo, a interceder pelo próximo. Além disso, irmãos, através da oração nós podemos receber direção espiritual, discernimento, força para resistir às tentações. Jesus, irmãos, mostrou uma vida de oração íntima com o Pai. A Bíblia diz, irmãos, os irmãos podem até ler, que Jesus sempre se retirava para lugares longes, sozinhos, para falar com Deus, para ter comunhão com Deus. Ele se afastava, irmãos, para lugares isolados, para poder orar ao Pai. A Bíblia diz isso. E a própria oração, irmãos, do Getsemane é um exemplo disso. Então nós devemos, irmãos, cultivar uma vida de oração constante e íntima com Deus. A oração, irmãos, quando você ora no teu quarto, muitas vezes nós oramos no nosso quarto, às vezes nem palavras saem, muitas vezes a gente só derrama nossas lágrimas, mas a Bíblia diz que Deus conhece, irmãos, aquilo que vai vir na nossa boca antes mesmo de nós falar. Então, mesmo que você muitas vezes não tenha força de orar, às vezes os problemas são tantos, as lutas são tantas, talvez você olhe para mim e para a vida da minha esposa e ache que nós não temos lutas, e nós temos lutas, irmãos. Nós temos muitas lutas, nós temos batalhas muitas vezes, mesmo em família, que muitas vezes até a gente não tem força nem de exclamar e contar para Deus. Parece que muitas vezes o desânimo toma conta da gente que a gente não consegue nem falar, mas a partir do momento que a gente dobra os joelhos e Deus vê, irmãos, aquela nossa ação, aquela nossa atitude de somente dobrar o joelho, Ele já sabe, irmãos, que nós vamos falar com Ele, que nós vamos derramar as nossas lágrimas como oração na presença dEle. E pode ter certeza que Jesus gosta de ouvir mais o meu e o teu coração do que muitas vezes o que sai aqui. Porque às vezes o que sai aqui, irmãos, da nossa boca não é tão sincero do quanto está dentro do coração da gente. O coração sim é sincero, irmãos. Então essa é a oração, uma das armas que Deus nos deu para muitas vezes aperfeiçoar eu e você, para nos aproximar ainda mais de Deus. A segunda arma, irmãos, é o jejum. Nós vamos ver agora que o jejum é a segunda arma do crente. A terceira arma do crente. O irmão Felipe sempre busca com que os jovens sempre estejam em jejum, né, Felipe? Então o irmão Felipe sempre está, irmãos, colocando entre os jovens essa arma poderosa também, que é o jejum, que é a consagração, e é muito importante para os jovens, para a vivência da igreja. Então a terceira, irmãos, agora, que seria o jejum, diz assim: aliado à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum é uma prática presente. Esse ato é usado no contexto de busca de uma orientação divina. No Novo Testamento, o Senhor Jesus jejuou e disse que seus discípulos também o fariam. A igreja primitiva observava a prática do jejum, buscando orientação divina para o envio de obreiros. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. Logo, o jejum tem um valor glorioso para a vida do crente, pois é um ato que nos auxilia a ter mais intimidade com Deus.
Quando fala aqui, irmãos, que a igreja primitiva também buscava orientação do jejum, está se referindo quando a igreja primitiva orou e jejuou para enviar Paulo e Barnabé para a sua primeira missão. E não pense que Paulo e Barnabé, que o apóstolo Paulo, também não jejuava em favor da sua missão, em favor do Evangelho. O apóstolo Paulo jejuava e orava sempre a Deus em favor do seu ministério, para que Deus o capacitasse ainda mais e enviasse nos lugares certos, irmãos. E nós, como crentes, hoje, nós, como os filhos de Deus, nós, como a igreja atual, não devemos ser diferentes da igreja primitiva. O mesmo jejum, o mesmo Deus a qual eles jejuavam, é o mesmo Deus a qual eu e você devemos jejuar. Então, irmãos, ainda que muitas vezes o jejum seja mal compreendido, a Bíblia nos mostra que o jejum como uma prática voluntária de abstinência de alimentos por um período de tempo, irmãos. Essa prática exige pureza de vida e humildade, como está escrito em Isaías 58, 3 e 7. E deve ser feita, irmãos, sem se exibir ou se mostrar para os outros. Nós devemos fazer um jejum, irmãos, sem exibicionismo. Eu não posso querer mostrar para os irmãos que eu consigo fazer um jejum de tanto em tanto tempo, ou eu faço um jejum assim. O jejum é algo que traz humildade ao crente, consagração a Deus. Então, irmãos, em toda a Escritura, o jejum é destacado como uma maneira de buscar a Deus de forma mais íntima e reverente. Jesus mesmo ensinou em Mateus 6 e 18 sobre isso. Então, irmãos, os livros de Joel 2 e 12, Isaías 58, 6 ou 7, Mateus 4 e 2, todos esses e muitos outros nos mostram, irmãos, exemplos do valor espiritual do jejum. Alguém pode dizer para mim Atos 13, 2 ou 3? Que esse vai falar sobre Saulo e Barnabé, irmãos. Atos, capítulo 13, do 2 ao 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Isso nos mostra como que a igreja primitiva, dos primeiros crentes, que foram os primeiros cristãos, eles viviam em jejum e oração, buscando, irmãos, toda a orientação de Deus através do jejum e oração. Então, irmãos, o jejum junto com a oração permite ao crente estar mais próximo de Deus, estando sob a sua vontade e orientação mais profunda e sincera. É uma fonte de fortalecimento espiritual de Deus para os que oram e jejuam. Mas o jejum deve ser feito com sinceridade de coração, sem hipocrisia, como eu falei antes, irmãos, sem exibicionismo. Devemos seguir o exemplo de Jesus, fazendo jejum em segredo e humildade, buscando agradar a Deus e somente a Deus, e crescer em comunhão com Deus. Eu posso afirmar, irmãos, com toda certeza, o jejum feito com oração e o coração voltado a Deus e a sua palavra é uma arma poderosa que fortalece a minha e a tua fé. É uma arma que nos capacita a vencer e a resistir ao diabo. Então o jejum, irmãos, é outra arma poderosa, juntamente com a oração e a palavra de Deus. Agora nós vamos ver. Só uma pergunta, irmão. Existe uma hierarquia, então, nessas armas? Primeiro a palavra, segundo a oração, terceiro o jejum. Sim. É uma hierarquia ou não? Não que uma seja mais importante do que a outra, mas aqui a própria revistinha fala que a oração fortalece, digamos que a armadura. Sim. A armadura, aqui a própria revistinha falou que a única arma de ataque que nós temos é a palavra. Sim. Então, a oração e jejum fortalece-nos para que manejamos bem a palavra. Sim. Então, nesse sentido, há uma hierarquia em certo ponto. Até porque para nós, irmãos, pôr em prática tanto a oração quanto o jejum, sem conhecer a palavra, não conseguimos. Eu só posso orar a Deus, entender como orar a Deus. O próprio Pai Nosso, que está na Bíblia aqui, nos ensina como orar a Deus, conhecendo a palavra. Eu só posso entender qual é o propósito do jejum
conhecendo a palavra. Então a palavra o irmão diz, não seria bem uma hierarquia, ou seria, mas ela é o princípio, né? É o início. É que se não jejuar e não orar, você pode ler toda a Bíblia, você vai ler o livro. Tem Você gente não que vai só ter jejua, né? E ora e não lê palavra. Também não e acha que está pronto. Eu creio que uma se a outra não é se um completa. conjunto, né? Não se completa, não. Nenhuma é mais importante que a outra. É verdade. Sabe? Ela se completa, né? Ela depois é fazer o jejum sem oração. O que aconteceu lá que Jesus jejuou 40 dias. Sim. Para começar o ministério dele, né? Então não precisava ter jejuado. É verdade. Se iria direto, uma coisa complementa a outra, né? E outra, irmãos. Não pode ser só palavra, só jejum. E o jejum também sem oração também? Não tem como. Não tem como. Porque tem muitas pessoas que às vezes têm o engano de levantar cedo ou até ir para o seu trabalho. Eu vou para o trabalho, vou jejuar e vou entregar ao meio-dia quando for almoçar. Mas durante aquele período não tirou um minuto para falar com Deus, para suplicar a Deus, para clamar a Deus. Na verdade, o que você fez somente foi aqui, uma abstinência de alimento. Você só deixou de comer. Irmãos, na verdade, eu posso dizer para um complementa o outro. A palavra é mais forte, com certeza. Mas o jejum e a oração, um complementa o outro. E a palavra é que nos vivifica, a palavra é que nos dá sabedoria. Sim. Não, e como não falou ali, que o jejum, na verdade, ele aperfeiçoa a armadura. Ele não consegue ficar sem jejuar e orar, isso é bom. Ele não vai ter porque a carne vai falar. Se ele não jejuar, a carne vai tomar conta, no meu entendimento, senhor entende? Sim. E se eu não jejuar, a carne vai chegar ao ponto que eu vou só ler, eu posso ler 10 vezes a Bíblia, eu não vou ter aquela. É verdade. Eu não vou espiritualmente, entende? Eu vou ler na carne. Eu creio eu que vou saber todas as histórias, mas não vou ter a missão para poder. O próprio Jesus, logo após o jejum, logo após ele entregou, ele foi na sinagoga explicar a palavra. É a palavra. Então, irmãos, é a missão. Eu creio, sabe? Eu aprendi também que o jejum ele é muito para matar a carne em relação das nossas fraquezas carnais. Isso aí. Por exemplo, eu tenho uma inclinação carnal na gula. O jejum vai me dar força para vencer essa inclinação carnal. Capacitar, né? Porque o jejum ele capacita para todas essas coisas, mas ele também mata a tua carne, ou digamos, te dá força para te vencer uma fraqueza que tu tem, uma fraqueza carnal. Ele te fortalece a vencer, né? Que agora você vai fazer a teologia, antes não era assim. Agora, antes de começar a teologia, eles falam, é feito uma oração para te começar a entrar na palavra, entendeu? E antes, um tempo atrás, eu falei com o meu irmão, que é pastor, agora a minha pastora me dizendo que foi pastor. Diz que a teologia antes não é porque é muita. E agora começou a usar. Porque esses caras são mestres, né? No final, muitos deixam muito ir pro coração, às vezes, né? Deixaram, no caso, né? É verdade. Não é bem isso, irmãos. É um cumprimento do outro, né? Mas não tenho mais que. Alguém pode achar para mim Efésios 6:17? Daí depois, né? Então vamos ao terceiro subtópico, vai falar sobre Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Jesus Cristo, ele é o nosso maior modelo. O terceiro subtópico. O primeiro subtópico, no caso, diria vencendo o diabo com a palavra. Vamos ver juntos, irmãos. Que ele há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra em Lucas 4. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías na sinagoga em Nazaré e tomou para si o cumprimento do texto lido. Nosso Senhor deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem estar presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus. A única arma de ataque na armadura do crente, irmãos, está em Efésios 6:17.
uma arma poderosa e eficaz que provém do Espírito Santo de Deus. Que ajuda a ler. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Amém, irmãos. Todos nós trazemos as marcas de Jesus em nosso corpo. Todos nós. Marcas de salvação, de sacrifício. Marcas de alguém que decidiu entregar seu próprio corpo para morrer por nós. Marcas muitas vezes de perseguição em nossa vida por servir a Jesus e buscar a Deus. Todos temos uma marca, irmão. Então, irmãos, quando diz vencendo o diabo com a palavra, nos evangelhos nós vemos como Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto. Em cada tentativa do diabo, irmãos, Jesus o venceu pela palavra, pela escritura, baseado na palavra de Deus. E o inimigo tentou, irmãos, desviar Jesus da sua missão, questionando até a sua identidade como filho de Deus. Mas Jesus permaneceu firme, confiando na palavra de Deus como a sua base, uma base e fundamento em sua vida. Ele sabia, irmãos, que a palavra de Deus testificava de sua própria pessoa e a sua missão na terra. João 5,39 nos mostra isso. Por Jesus viver em total obediência à palavra e desenvolver uma vida santa nesse mundo, irmãos, Jesus se tornou o nosso sacrifício perfeito, garantindo a vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Seguindo, irmãos, o exemplo de Cristo, podemos enfrentar e vencer todos os ataques espirituais de Satanás. Nos 3 momentos da tentação, irmãos, Jesus não recorreu a nenhum outro tipo de arma, e a nenhum outro tipo de argumento, a não ser a palavra de Deus. Todo cristão, irmãos, que vive a palavra, que conhece a palavra de Deus, tem com certeza capacidade de vencer o inimigo em todas as tentações sem medo. A palavra de Deus, irmãos, é a nossa arma contra as investidas do inimigo. Ela é a luz que nos guia no caminho da verdade e da justiça. Como eu falei desde o início, irmãos, a palavra é o nosso guia, nosso manual. É o único manual do crente, a qual aqui nós encontramos, irmãos, solução e resposta para todos os problemas. Não importa a luta que eu e você passe, aqui está a resposta. Não importa o problema que eu e você passe, aqui está a resposta. Não importa, irmãos, a forma que a gente esteja, aqui está a nossa força. É a palavra. Jesus mostrou, através da palavra, mesmo jejuando, tendo fome, estando fraco, ele venceu pela palavra. E logo em seguida ele provou na sinagoga para todos que ouviram que a palavra testificava sobre ele. Isaías, que é considerado o profeta messiânico, testificava sobre o Messias, que era Jesus. Então, irmãos, através da palavra nós podemos vencer todo ataque, toda a fúria. Quando fala que o inimigo está como um leão bramando ou rugindo, irmãos, isso demonstra a ferocidade dele, irmãos. O quanto ele é feroz, o quanto ele é ardiloso, o quanto ele é cruel. Então, irmãos, através da palavra, o inimigo pode ter toda essa velocidade, ele pode rugir lá, mas ele não vai poder tocar no crente, porque nós estamos revestidos pela palavra de Deus. Amém. Agora, irmãos, para correr contra o tempo, nós vamos para viver em oração. Aleluia. Diz assim: o evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Ele orava pelos apóstolos e pela igreja, pelos seus algozes, por Simão, pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Ele sabia bem o valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Nesse sentido, nosso Senhor conta conosco para que nós dediquemos a prática da oração, selecionando um local reservado, horário e prioridade para buscar a Deus em súplicas. Isso está em Mateus 6:6. Irmãos, aqui nos mostra que Jesus em todo o tempo orava por tudo e por todos, pelos seus discípulos, pelos seus amigos mais próximos, pelo seu ministério, demonstrando, irmãos, que nós também devemos ter esse costume de oração, de falar com Deus, de conversar com Deus e também, irmãos, de ter um local próprio de oração. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que muitas vezes chegavam a marcar o lugar ao redor da sua cama, em algum ambiente da casa, com os joelhos, de tanto orar por anos e anos naquele mesmo lugar.
Tem muitas pessoas que se dedicavam tanto à oração ou àquele mesmo lugar que até os seus joelhos ficavam calejados. E nós, irmãos, quanto tempo nós temos dedicado a Deus na oração? Será que o nosso tempo dedicado à oração é somente quando a gente vem até aqui a igreja e nos oramos os joelhos aqui para orar 10 minutos? Será que esse é o nosso tempo? 1, 2 vezes por semana? E o resto do dia? Eu não estou dizendo, irmãos, que você tem a obrigação de orar somente de joelho, que a oração ouvida por Deus é somente de joelho, porque muitas vezes tem, irmãos, situações que impedem nós ficar de joelho. Mas nós podemos orar com Deus caminhando no nosso dia a dia, falando com Deus nos afazeres da casa. Muitas donas de casa por aí estão lavando a sua louça, falando com Deus, né, pastor? Fazendo seus afazeres e falando com Deus. Muitos de nós que trabalhamos até em empresas, né, irmão Alessandro? Muitas vezes temos momentos na qual a gente para e começa a conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo próximo. Isso é falar com Deus. Nós devemos então em todo tempo buscar conversar com Deus. Ele é alguém que nos ouve em todo o tempo, irmãos. Não existe um horário que você diga assim, eu vou orar com Deus à noite, porque Deus vai me ouvir só de noite. Vai estar disponível para mim só de noite, não. Deus está disponível para mim e para você 24 horas por dia. Aleluia. Em todo o tempo. Ele está pronto a nos ouvir. Ele é o único amigo, irmãos. O único e verdadeiro amigo que está pronto a ouvir eu e você em todo o tempo. Nós temos amigos por aí que muitas vezes a gente liga ou manda mensagem, né, irmãos? Que muitas vezes não nos dão atenção. A gente às vezes quer se abrir, quer conversar, não nos dão atenção. Mas o único amigo a qual você pode em todo momento decidir falar com ele, ele está pronto a te ouvir, é Deus, é Jesus Cristo. Esse amigo não falha, irmãos. Então, como nós vimos antes, irmão, Jesus estava sempre em oração, buscando vários momentos para se retirar e orar com Deus. Em Mateus 8,35, por exemplo, lemos que de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus mostrava a prioridade de estar sempre em oração antes de enfrentar cada obstáculo, cada batalha. Ele sempre estava em comunhão com Deus. Jesus sempre instruiu, irmãos, sobre como orar. Ele deu o exemplo do Pai Nosso como isso, também como exemplo de como orar. E sempre incentivou a perseverar em oração. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus contou aos discípulos, irmãos, uma parábola para mostrar a eles que deviam orar sempre e nunca desanimar. Mas o momento que eu acho mais marcante, irmãos, de Jesus na oração, foi o seu tempo no jardim do Getsemane. Eu creio que talvez alguns dos irmãos também achem que esse foi o momento de oração mais marcante de Jesus. Ele estava prestes a ser crucificado, a ser entregue pelos meus e os teus pecados, e mesmo assim, irmãos, com toda aquela dor, com toda aquela angústia, com toda aquela agonia de saber que em breve ele entregaria o seu corpo, ele seria açoitado, ele seria maltratado por amor de nós, mesmo assim, irmãos, ele decidiu orar. Irmãos, eu queria assim, que os irmãos, porque é uma passagem que eu acho muito linda, todos os médicos sempre falam sobre isso, sobre a morte de Cristo. Eu queria que os irmãos imaginassem que agonia Jesus sentiu, sabendo que em poucos momentos ele seria entregue aos soldados para ser açoitado, massacrado, e assim mesmo, irmãos, com toda aquela agonia, aquela angústia no peito, ele não deixou de falar com o Pai. Ele não deixou de falar com Deus. Na sua própria oração ele falou com Deus: se possível, passe de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós não, irmãos. Nós deixamos a oração, falar com Deus, como uma segunda opção ou como uma última opção, sendo que falar com Deus na nossa oração tem que ser a nossa primeira e a última opção. Muitas vezes nós procuramos recursos em vários outros lugares, deixamos a oração como última opção, deixamos para buscar a Deus como último recurso. Não devemos ser assim, irmãos. Jesus nos mostra que não. A oração como o Pai, com Deus, sempre foi uma opção valiosa para Jesus, sempre foi a primeira opção. Então, irmãos, ele ora assim: ó meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E ele diz: contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Isso mostrou, irmãos, a humanidade de Jesus. Mostrou, irmãos, que também Jesus tinha submissão a Deus.
Ele sempre desejou que a vontade de Deus fosse em primeiro lugar, que somente fosse feita a vontade de Deus. E muitas vezes, irmãos, na nossa oração, nós queremos que a minha e a tua vontade seja feita e a de Deus não. Nós colocamos a vontade de Deus como segunda opção. Eu peço tanto a Deus, eu quero isso e aquilo, e eu não procuro saber se isso é se é a vontade de Deus, se é o que Deus quer. Na nossa oração, irmãos, tem que ser feito diretamente, sempre buscando que a vontade do Senhor prevaleça em nosso meio, em nossa vida. Que a nossa vida, irmãos, seja inteiramente sobre a vontade de Deus. Então, irmãos, esse seria o subtópico sobre o que é viver em oração. É fazer sempre a vontade do Pai. Jesus sabia que ia ser morto, que ia ser crucificado, mas fez a vontade do Pai. Agora, irmãos, nós vamos viver o que é ser vivendo em jejum. Seria o terceiro e o último subtópico. Diz assim: além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus jejuava. Ora, Ele também espera que o imitemos jejuando. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos jejuar, exceto os que têm problema de saúde, claro. Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Todo seguidor de Cristo é estimulado pela Bíblia a jejuar. Ademais, quando aliamos o estudo da palavra e a oração ao jejum, aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz, conforme acontecia com a liderança e os membros da igreja antiga que jejuavam como o Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui diz que se nós aliamos o estudo da palavra de Deus e a oração ao jejum, nós aprofundamos a nossa intimidade com Deus. Então, irmãos, a partir do momento que nós aliamos as três coisas, aprofundar a palavra, a oração e ao jejum, nós temos uma comunhão mais íntima com Deus. Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Quando Ele nos ensina, irmãos, sobre o jejum, Ele nos mostra a importância e o valor dessa disciplina espiritual, irmãos, mostrando que o jejum não é apenas um momento onde ficamos sem nos alimentar ou beber água, mas é uma forma de buscar a Deus de maneira mais profunda e intensa. O jejum, quando feito com a meditação na palavra, irmãos, meditar na Bíblia, procurar entender a Bíblia, ler a Bíblia, e a oração, ele tem o poder de fortalecer, irmãos, a nossa comunhão com Deus. A comunhão com Deus, irmãos, é o contato, é aquela intimidade que nós temos que ter com Deus. E também, irmãos, ele fortalece a nossa fé e nos faz nos tornar mais sensíveis à voz de Deus. O que é ser mais sensíveis à voz de Deus? É você ouvir mais a Deus. É em toda a tua trajetória de vida, em tudo que você tem para fazer, projetos, sonhos, realizações, na tua família, na tua casa, você ser sensível à voz de Deus, você ouvir aquilo que Deus quer, ouvir que os planos do Senhor são melhores que o nosso, ouvir que o amor de Deus transforma, ouvir que a palavra de Deus restaura, ouvir que a palavra de Deus pode nos tirar de problemas que nós sozinhos não conseguimos sair, de problemas que muitas vezes nós queremos sair, mas com a nossa própria força não tem jeito. Ouvindo a voz do Senhor, Ele nos dá o caminho certo, a direção certa para vencer todo e qualquer problema. Então, irmãos, jejuar é e pode ser uma forma, uma maneira de nós humilharmos a Deus, buscando a sua misericórdia e restauração. Então, irmãos, o jejum, a oração e a palavra nos aproxima de Deus. Essa seria, irmãos, a terceira e última tópico da lição, que fala sobre as três armas do cristão, armas que estão disponíveis para mim e para você. A conclusão, irmãos, diz assim: nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais. Essas armas são palavra, oração e jejum. Essas armas promovem o crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida do nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do inimigo. Amém, irmãos. Eu confesso, irmãos, que é uma lição a qual mexeu muito comigo, porque eu sei, irmãos, que eu preciso orar mais,
eu preciso jejuar mais e preciso aprender mais de Deus. E eu convido a você, irmãos que está aqui, talvez até quem está assistindo, a orar mais, a buscar entender mais a palavra do Senhor, a jejuar, que o jejum é consagração, intimidade com Deus. Nós devemos fazer isso em favor da nossa vida, da vida da nossa família, da vida espiritual da igreja. Somente assim nós vamos poder vencer e continuar caminhando firme na fé, irmãos. Continuar trilhando o caminho certo que é Cristo.